Estamos quase no final dessa playlist sobre as décadas do século XX. Hoje a gente vai falar sobre a década de 90, que foi uma década de grande transformação para a moda brasileira. O mercado têxtil deve muito a esse período. Se você viveu a década de 90, com certeza você vai lembrar de diversos episódios que eu vou contar aqui. E se você é estudante de moda ou era muito jovem nesse período, vale a pena, inclusive, procurar mais informações através dos livros e estudar um pouco mais, se você vai trabalhar com moda, porque realmente a década de 90 transformou tudo no Brasil. Lá fora não, as coisas já estavam acontecendo há muito tempo. Mas aqui, foi aí que tudo aconteceu. Então vamos para a nossa vinheta e a gente volta para falar de década de 90. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo aqui na década de 90, vale a pena assistir os nossos vídeos anteriores, principalmente a década anterior, 1980. Vai aparecer aqui no vídeo, é só clicar e assistir. E antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Patrícia Della Torre, eu sou publicitária, estilista, dona da marca dellatorre.store. Segue a gente lá nas redes sociais, dellatorre.store, tem o nosso site e esse aqui é o nosso canal, o Moda é Minha Praia. Curta o canal, compartilha, clica no sininho. Isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, que é realmente um grande trabalho, de falar mais sobre as nossas roupas de verdade, as nossas roupas do dia a dia, sem frescura e sem complicação, tá bom? Vamos lá falar de década de 90. Se você viveu a década de 90, saiba que você passou por um período da economia brasileira muito importante. Você realmente entrou para a história. A década de 90 foi onde tudo se transformou no mercado têxtil. Por quê? Nós estávamos passando pelo final da ditadura, né? Nós vivemos ali o final da ditadura na década anterior, né, em 1980, e a gente teve o nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto, Fernando Collor de Mello. Ele abriu o mercado para as importações e, posteriormente, para as exportações, e isso foi muito legal. Imagina que até então a gente vivia um protecionismo enorme nacional. Os produtos de fora que a gente conhecia chegavam através de presentes ou encomendas, e quando muito, né, a grande massa, a maioria vinha do Paraguai. Então tudo aquilo que eu tinha de fofinho nessa época, eu lembro que vinha do Paraguai e muito de vez em quando alguém trazia dos Estados Unidos. Essa era a nossa realidade. Com a abertura do mercado, as pessoas ficaram realmente muito felizes, mas para o mercado têxtil, essa alegria passou rapidinho. Por quê? Nós descobrimos que o nosso maquinário estava velho, estava ultrapassado, a nossa matéria-prima era ruim, nós não tínhamos profissionais qualificados, nós não tínhamos uma cultura de moda. A gente trabalhava copiando. Então, tivemos que começar do zero e foi uma quebradeira danada. Aquelas marcas que tinham ali um pouco mais de estrutura, de visão, um pouco mais de planejamento, ainda conseguiram se manter. Mas nós tivemos muitas marcas que foram pro ralo. A concorrência entrou assim com os dois pés, né? Pegou um consumidor afoito, desesperado por novidade. E era um mar aberto total para essa concorrência. Nós tínhamos a Daslu, que vendia peças importadas e que continuou vendendo, teve ali que se reposicionar, mas continuou vendendo porque as grandes marcas resolveram montar marcas próprias aqui no Brasil. E isso foi muito bom, porque a concorrência ela é sempre bem-vinda, mas nós éramos muito pequenininhos, né? Nós estávamos apenas engatinhando. Então, assim, para o mercado foi bem complicado, bem complicado. A vantagem é que todos aqueles jovens, aqueles profissionais que sonhavam com a moda, mas que não tinham acesso, puderam estudar. Moda era muito para quem tinha dom, para quem tinha família que já trabalhava com isso, para herdeiros, era muito complicado trabalhar com moda. E os cursos, as primeiras faculdades, deram possibilidade para essas pessoas buscarem conhecimento, entender mais de design, de fios, de estrutura, de têxtil, de desenho e de tudo aquilo que a gente aprende quando a gente senta e estuda.
Então, realmente foi muito bom, como toda crise. Com a chegada do profissionalismo na moda e com a moda sendo transformada em negócio, é natural que a gente passasse a ter um calendário oficial de desfiles. Esses desfiles já estavam cada vez mais em alta lá fora. Então, a maioria dos países já tinham uma semana ou um mês ali com os seus calendários oficiais. E aí, alguns empresários brasileiros, percebendo isso, resolveram montar aqui no Brasil também. Então, esses desfiles, eles levavam o nome dos patrocinadores, né? Normalmente aquele maior patrocinador. Nós tivemos aí Leslie, que era uma indústria de linhos. Depois nós tivemos também o Fitoervas Fashion, que se transformou no Morumbi Fashion e que posteriormente virou o que a gente conhece hoje, que é o São Paulo Fashion Week. No Rio, o Leslie, que é esse da indústria de fios, ele vira o Barra Shopping, Semana Barra Shopping, e depois ele vira o Fashion Rio, que a gente conhece hoje em dia. Mas era tudo meio bagunçado, gente. Tava tudo ali meio que engatinhando, começando e se entendendo. Então nós tínhamos desfiles de verão misturado com desfile de inverno. Era anual, esses desfiles eles não aconteciam ali semestralmente. Então era tudo meia boca, começando e graças a Deus que estavam iniciando. E vocês podem observar como tudo tá ligado, né? Tá interligado. Com o impeachment do presidente, a gente teve aí o Itamar, né, que pegou esse período entre impeachment e o novo presidente, que foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique estabiliza a nossa economia com o Plano Real e aí a coisa começa a se equilibrar novamente. Quem chega no Brasil? A Zara. A Zara chega, ela traz essa cultura de fast fashion e ela transforma o mercado até então que a gente conhecia dos grandes magazines. Renner, C&A, Riachuelo, Pernambucanas, principalmente Pernambucanas e Riachuelo eram conhecidas como marcas, Marisa também, como marcas de roupa, cama, mesa e banho. E Marisa, lingerie e pijama, mas assim uma coisa bem meia boca, bem ruinzinha. E a Zara vem e traz essa palavra, esse termo fast fashion. E junto com isso também vem o tal do co-brand. As marcas se unem, as parcerias surgem, grandes estilistas começam a trabalhar para grandes marcas. E a gente também tem uma outra coisinha, o parcelamento. O brasileiro aprende a parcelar. Ou seja, virou uma bomba. Uma bomba. Mas de qualquer forma, a economia começa a caminhar mais uma vez. Ou seja, juntou MTV, as rádios, o clipe, né, com a música e a tecnologia com o CD. O mercado fonográfico ganhou milhões. E a moda, obviamente, está totalmente inserida aí, colaborou muito com esse mercado. Só que para todo esse mercado funcionar, a gente precisa de pessoas. Então, a gente passa a ter o jovem ganhando dinheiro de verdade, empreendendo. É aí que a gente passa a ter o jovem empreendedor. Nós temos aí os escritórios de tecnologia, os primeiros escritórios de tecnologia. A informática começa a chegar dentro da casa das pessoas. Até então, a internet e os computadores eram usados apenas pela indústria e por alguns pesquisadores. E, de repente, os computadores invadem as casas das pessoas. E não só os computadores, os videogames, o CD, e o celular, né, o bip. Só que para tudo isso funcionar, nós precisávamos de pessoas. E esses jovens que estavam interessados em atuar cada vez mais com a tecnologia, trouxe muita informalidade para a moda. Eles trabalhavam de um jeito totalmente casual, totalmente esportivo. E quais foram as marcas que pegaram carona nisso? Nike, Puma, Adidas. Madonna fez um show vestindo um vestido da Adidas. Essas marcas, elas deixam de ficar conhecidas apenas ali pelos uniformes esportivos, pelo tênis escolar e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Seja na hora de trabalhar, seja na hora de sair à noite. O Nike Air Max vira um sucesso, até porque ele tinha uma janelinha transparente e a gente conseguia ver o amortecedor. Eram produtos que a gente não tinha acesso até então.
Então realmente foi muito grandioso esse período. E essa moda, ela informal, ela deixa o streetwear mais em alta ainda. Então a gente tem uma moda totalmente underground. Junto com essa moda vem os festivais de música, né? Hollywood Rock, Rock in Rio, que já tinham começado lá na década de 80, mas a gente tem Ruffles Reggae, nós temos o Carlton Jazz e tantos outros que vieram. Junto com a tecnologia, a gente passa a ter aí uma moda muito plural, muito diversificada. E as marcas precisam se adaptar a tudo isso. Então a gente passa a ter Zapping, Bolt. A Zapping, inclusive, era da Zump, né? E ela passa a ser uma moda desestruturada. A moda da década de 90, ela era desestruturada. Ela era totalmente modificada, ela era desconstruída, ela era completamente urbana e simples. Ela era uma moda simples, né? As modelos cada vez mais esquálidas, é daí que vem esse padrão de modelo muito magra, branca, com cara de drogada, né? Essa modelo que continua magra, mas que tem uma definição e que tem um frescor, vem depois. Nesse período não, nesse período ainda era esse padrão bem Kate Moss. Bem, mas enfim, então a gente tá vivendo aí uma bolha.com, que é da internet. A internet de escada era apenas um meio de comunicação. Não se tinha sites, né? Inclusive o primeiro site de compras foi o Submarino, mas isso já quase no final da década de 90. O que a gente tinha, na verdade, era uma internet usada para meio de comunicação. E-mail, só. Em 94 a gente tem o Yahoo como buscador e em 97 a gente tem o Google. Pra vocês terem uma ideia, na década de 90 ainda tinha gente fazendo curso de datilografia aqui no Brasil, gente. Eu assumo, mas tudo bem. Eu me divertia porque eu ia com as minhas amigas. E é isso, então assim, a década de 90, ela, assim como esse período que a gente tá vivendo agora com pandemia, ela trouxe uma crise muito grande, mas ela também trouxe uma transformação enorme, principalmente tecnológica. A informática e toda essa cultura que a gente tem hoje, a gente deve a esse período. As pessoas passaram a ter muito mais comunicação global. Inclusive, a gente tem nossa primeira guerra sendo transmitida em tempo real pela televisão, que foi a Guerra da Bósnia, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente tinha uma cultura de novela muito forte, mas era uma moda totalmente nacional. Rainha da Sucata, que foi uma novela muito forte naquele período, tinha como protagonista a Regina Duarte. E ela aparece com uma bolsa Chanel. Então aquelas marcas que estavam ali naquele momento, como Cavaleira, Guaraná Brasil, Lucy in the Sky, aproveitaram para fazer produtos inspirados nesse mercado de luxo que até então a classe média não tinha acesso. Cavaleira foi uma que fez uma bolsa inspirada ali naquela bolsa da Chanel que apareceu na novela Rainha da Sucata. Então a década de 90 teve essa coisa da contracultura do luxo com o underground e de novas marcas que puderam se transformar. Então essa é a nossa década de 90, que trouxe inclusive uma ovelha Dolly, né, feita em laboratório como um clone, né? Pra quem não sabe, a Landa Dolly hoje virou um suéter lá no Museu de História Natural em Londres, mas até isso nós tivemos na década de 90. E você vê como tudo isso é realmente um estímulo para aquilo que a gente já estava há tanto tempo esperando, que era a chegada do século 21, que era os anos 2000, e tudo aquilo que a gente já vinha ali sonhando, né? Inclusive dentro daqueles filmes De Volta para o Futuro e tudo aquilo que a gente imaginava que viria com o futuro, né? E a gente teve até a ovelha ali clonada. Então, se você acha que a década de 90 se resume a domingo assistindo Chacrinha, Bolinha e vendo Ayrton Senna, nosso grande ídolo, campeão, lá em Interlagos, você está muito enganado. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e continue acompanhando a gente. E não esquece, clica aí no sininho e se inscreve no nosso canal. Um beijo!